Eu queria que você agora prestasse muita atenção, porque o problema que o apóstolo Paulo, ele encontrou na igreja dos Hebreus, na igreja lá dos Hebreus, é um problema que nós temos encontrado hoje na igreja. E é um problema, é uma situação que tem que ser resolvida. Por quê, pessoal? Porque disso depende a salvação. Não apenas o teu crescimento ou o crescimento da obra de Deus, o ganho de almas, mas o mais importante é a sua permanência, é a sua salvação, é você permanecer. Porque o apóstolo Paulo, ele disse que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, salvado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Então, a verdade é que o fato, a razão de muitas pessoas estarem dentro da igreja e ainda não terem sido batizadas com o Espírito Santo, isso é preocupante. Isso é um problema muito grave. Esse problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Porque ou você não nasceu de novo, ou você ainda não se arrependeu, e por causa disso, a falta do arrependimento, do verdadeiro batismo nas águas, é a razão porque você não recebeu o Espírito Santo, ou quem sabe, por causa das dúvidas. Mas de alguma forma, algo tem impedido você de receber o Espírito Santo. Preste muita atenção, porque olha só o que Paulo fala aqui em Hebreus capítulo 5, do versículo 11 em diante. Ele disse assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Preste muita atenção. Temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Como que você pode explicar o fato da pessoa estar na igreja, por exemplo, 20 anos, 30 anos, está na igreja 10 anos, é obreiro da igreja, ou é evangelista, é jovem da igreja, é de algum grupo da igreja, está na atividade, está trabalhando, está ganhando almas, está evangelizando, está fazendo a obra de Deus e ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Como que você pode explicar isso? Como? Como? Porque se a gente observa no protocolo, né? Jesus, por exemplo, ele se batizou, quer dizer, ele foi até João para se batizar. Quando ele chegou a João, João disse: Senhor, eu que preciso ser batizado e tu vens a mim para ser batizado? E ele disse: é necessário que se cumpra a Escritura. Muito bem, então Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se batizou. Jesus se batizou. João batizou Jesus. Logo que Jesus saiu da água, ou das águas, o que aconteceu? Imediatamente, o Espírito Santo veio, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, como uma pomba, melhor dizendo. Como uma pomba pousou sobre ele. Ali Jesus foi batizado. Ele recebeu o Espírito Santo
E ele ouviu a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então isso é o que deveria acontecer. Preste atenção, isso é o que deveria acontecer imediatamente, após o batismo, ou então, no mais tardar, alguns dias depois, a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, após o arrependimento e o batismo nas águas. Mas não é isso que nós temos visto. Então a pessoa, hipoteticamente, supostamente, ela se arrepende, se batiza nas águas e ela começa, então, ela entra agora, eu vou buscar. E começa a buscar. É jejum de Daniel, é fazer campanha, e busca, quarta, domingo, e assim por diante. O tempo vai passando, os anos vão passando, e a pessoa não recebe. Não é batizada com o Espírito Santo. E há aqueles que dizem: eu fui, daqui a pouco, eu não acho que eu não fui não. Eu acho que eu não fui, daqui a pouco não, eu fui. Aí começa a ter dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Preste atenção, isso é muito importante. A falta do progresso, do desenvolvimento espiritual. Então, por isso acontece muito da pessoa estar na igreja, a pessoa frequentar a igreja, a pessoa está num grupo, a pessoa está de obreiro, daqui a pouco, aquela pessoa não está nem na igreja mais. Cai em pecado, a pessoa cai no mundo. Mas por quê? Qual a razão, qual o motivo? Porque não recebeu o Espírito Santo. Não entrou no reino de Deus. E se a pessoa não entrou no reino de Deus, ela não conhece a Deus. E se a pessoa não conhece a Deus profundamente, não conhece, é uma incógnita, é um ponto de interrogação. Pode ser que essa pessoa, ela fique um tempo, mas daqui a pouco ela acaba saindo, acaba desistindo. Por quê? Porque ela verdadeiramente não conhece a Deus. Ela conhece de ouvir falar. Ela conhece pelo que os outros falam, mas ela não conhece. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Preste atenção, eu sei, eu conheço. Paulo disse: não andando pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Então, quando a pessoa sabe em quem ela tem crido, ela conhece a Deus. É diferente. Ninguém precisa dizer para ela: Deus é contigo, você é de Deus. Ninguém precisa dar gás na pessoa, ficar motivando a pessoa. Sabe aquela pessoa que uma hora está bem, outra hora está mal? É aquela pessoa que, dependendo do que ela ouve, dependendo do que acontece, ela fica bem ou daqui a pouco fica mal. Por quê? Porque ela não tem o guia dentro dela, o Espírito de Deus dentro dela. Preste atenção, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela se torna filho de Deus, ou seja, ela tem o próprio Deus dentro dela. Sabe lá o que é isso? Mas aí ele continua, ele fala assim, olha, ele diz assim: porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, o tempo da caminhada, o tempo que já estão na igreja, frequentando a igreja, já deviam estar
ensinando, deveriam ser mestres. Aí ele diz: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Sabe aquela pessoa que parece que não sai da primeira série? Aquela pessoa que só fica reprovando de ano? É aquela pessoa que não cresce, não desenvolve. Aquela pessoa que já deveria ser mais madura, já deveria ser uma pessoa a ponto de ensinar, mas não. Ela está sempre, parece que está sempre no mesmo nível, na mesma situação. Isso é preocupante. Sempre precisando que alguém ensine de novo. Aí ele continua, ele diz assim, olha só: quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não do quê? De alimento sólido. E eu queria que você prestasse atenção, porque talvez você diga assim: mas eu faço a obra de Deus. Eu sou evangelista, eu sou jovem, eu sou de algum grupo da igreja. Eu estou fazendo a obra. Mas se você não recebeu o Espírito Santo, você tem prazo de validade. E como que você vai ser um obreiro? Obreira da igreja. Como que você vai servir como obreiro, como obreira? Se a condição, número 1, o primeiro quesito para você ser obreiro ou obreira é o batismo com o Espírito Santo. Mas eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha só o que diz aqui no livro de Atos, se você quiser acompanhar, Atos capítulo 18, versículo 24, diz assim: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Vírgula. O que diz aí? Conhecendo somente o batismo de João. Ele só conhecia o batismo de João. Por quê? Éfeso ficava quase 1000 quilômetros de Jerusalém. Então não era tão perto. E diferente de hoje, a comunicação era difícil. Imagine você viajar 800 quilômetros. Na época o transporte era difícil, não havia avião, não havia, digamos, a facilidade que se tem hoje. As viagens eram longas, demoradas, dias e dias, meses. Então, ele só tinha conhecido o batismo de João. Ele era fervoroso, ele era um homem eloquente, ele era um homem experimentado, quer dizer, ensinava, falava dos caminhos de Deus, mas ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ele não conhecia nem o batismo em nome de Jesus, ele só conhecia o batismo de João, o batismo nas águas. Aí diz assim o texto: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e fizeram o quê? E lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Amém, pessoal? Ou seja, ele ainda não conhecia.
Ele não tinha conhecimento, ele não tinha. Por isso ele não tinha recebido o Espírito Santo. Porque ele não tinha conhecimento. Que não é o seu caso. Porque o bispo Macedo, a igreja, é rádio, é televisão, é internet, todo santo dia o bispo fala sobre o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? Salvação, 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 batismo com o Espírito Santo. É verdade ou não é? Você ouve isso todo dia. Todo dia. Mas por que então que não recebeu? Por quê? Qual a razão? Porque ainda não houve, pode ser, o verdadeiro arrependimento. Não houve o arrependimento. E se não houve o verdadeiro arrependimento, ou arrependimento, porque o arrependimento ou não há arrependimento, não teve o batismo nas águas. Você até se batizou, tomou banho, você até se batizou, mas não se arrependeu de fato, de verdade. Ou então tem dúvida. Dúvida, porque acontece também. Às vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo porque ela tem dúvida. A dúvida tem sido o problema dela. Por isso a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida, procure ajuda. Procure o pastor da igreja. Procure para que você venha eliminar as suas dúvidas, para que você receba o Espírito Santo. Porque de repente você já era para estar lá na frente, mas não está, por quê? Porque não foi batizado ainda. E você está querendo trabalhar, você trabalha, você faz a obra, mas imagine você batizado com o Espírito Santo. Mas para terminar, olha só o que aconteceu no 19, no capítulo 19, versículo 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então, qual é a visão de Paulo? Você creu, recebeu o Espírito Santo. Amém? Então isso tem que acontecer. Você creu, então recebeu. Ele perguntou: vocês recebeste o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo? Eram discípulos, e eles disseram: olha só, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então você vê como que era difícil, né? O Espírito Santo já tinha sido derramado, mas eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles não tinham ouvido. Então, eles eram sinceros, eles haviam se arrependido, haviam se batizado, mas eles não tinham ouvido falar. Mas olha só o que aconteceu. Diz aqui o texto, aqui no versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo o quê? Uns 12 homens. Então, Paulo falou do Espírito Santo, impôs as mãos, e eles receberam na hora o Espírito Santo. Porque eles só não tinham recebido ainda, porque eles não tinham ouvido falar. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Então, nós fizemos
levantamento e nós temos aí quase a metade ou mais da metade de todos os grupos da igreja que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Imagine se você recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O que eu recebi? Eu não sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Você quer o Espírito Santo? Deus quer muito mais do que você. Amém, pessoal? Agora, tem que haver o arrependimento. O que é o batismo nas águas? É o fim da vida do pecado. É a morte do pecado, a morte para o mundo. É o fim da linha. É o fim da linha. Porque a carne não tem jeito, pessoal. A verdade é que o corpo do pecado tem que ser sepultado. Então a pessoa tem que morrer para o mundo. Morrer para o mundo. O batismo é isso. É sepultamento da velha criatura e do pecado. Então tem que haver isso. Ah, bispo, verdadeiramente eu morri. Então, qual é o problema? Talvez você tenha dúvida sobre o batismo, porque você quer sentir alguma coisa. Você quer sentir. Porque você ouve a pessoa falar, eu senti isso, eu senti aquilo, como acontece nessas doutrinas, né? Que o diabo é expert. O diabo pega textos isolados, passagens isoladas da Bíblia e cria uma doutrina. Por exemplo, quem lembra da doutrina do Caicai? Quem lembra? Aqui teve também em Brasília? A fanerose. Quem lembra do Caicai? A doutrina do Caicai começou quando? Onde começou? O diabo usou uma pessoa e a pessoa pegou lá. Não. Daniel, quando teve lá a revelação, ele caiu. João caiu. Ezequiel também caiu. Depois da grandeza da revelação, Paulo estava montado no cavalo, aí ele viu uma grande luz e ele caiu no chão. Aí então fizeram disso uma doutrina. A pessoa, quando recebeu o Espírito Santo, ela tem que cair. Aí pronto, a pessoa, você já caiu? Para receber o Espírito Santo tem que cair. Eu lembro que quando eu era membro da igreja, tinha um rapaz que eu conversava muito com ele na igreja. Aí teve um dia, a igreja que eu depois me tornei até obreiro lá, na igreja, fui batizado com o Espírito Santo nessa igreja, no Boqueirão. O piso era aquele piso, sabe, que era cheio de pó, piso grosso, né, cimento. Às vezes a gente tinha que varrer, juntava mas muita areia, muito cimento. Era um pó. A igreja, então, se batesse o pé, subia aquela poeira. Quando ia varrer a igreja, subia aquele pó. Aí o pastor começou a orar, começou a buscar e tal. Aí a gente buscou. Quando o pastor disse amém, eu olhei para ele todo branco. Que isso, rapaz? Tá todo sujo. Eu não vi não, porque eu estava orando, mas falei, que é isso, rapaz? Que eu caí, eu rolei no chão, hein? Na hora eu pensei, eu não quero esse Espírito Santo não. O cara não recebeu o Espírito Santo, comecei a rolar no chão. É ruim, hein? Caiu no chão, sexta-feira, meia-noite, não é? Corrente de libertação. Que história é essa? Mas você vê que é uma doutrina. Então a pessoa acha que para ela receber o Espírito Santo ela tem que ver alguma coisa, ela tem que sentir alguma coisa, quando na verdade é uma certeza que o próprio Deus coloca dentro dela, que Ele é com ela. Amém, pessoal?
É uma certeza, não tem nada com sentimento. Você não tem que ver nada, você não tem que sentir nada. É uma certeza absoluta que Deus é contigo. E quando o Espírito Santo vem sobre você, sabe o que acontece? Muda. Muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Amém, pessoal? Acontece isso dentro de você. Então eu queria fazer uma oração por você que está aqui. E você é humilde para reconhecer, bispo, a coisa que eu mais quero é ser batizado com o Espírito Santo. Porque se você não for, preste atenção, batizado, você tem prazo de validade. Quanto tempo mais você vai suportar? A gente tem visto tantos caírem em pecado, caírem em adultério, prostituição. Quantos que a gente tem visto? Porque não tem o Espírito Santo, não tem conexão com Deus, não tem vida com Deus. Então, se você está aqui e você quer o Espírito Santo mais do que tudo, você pode receber agora. Amém? Então, vem aqui na frente. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Pode vir. Fiquem todos de pé. Você quer o Espírito Santo hoje, mais do que tudo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Amanhã você vai ser um obreiro. Você vai ser uma obreira. Você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de você. Amém? A força de Deus dentro de você, o poder de Deus dentro de você. Não fique olhando para as pessoas, se eu for lá na frente, o que as pessoas vão pensar? O que elas vão... Não pense nisso, não. Naquela época, pessoal, naquela época que eu era do jovem, eu era do grupo jovem também, eu lembro que teve uma vigília na igreja, aí o pastor entrevistou no intervalo da vigília alguns jovens para levantar de obreiro. Não tinha CPO e tal, era no tapa, né? Aí, rápido, eu fui para a entrevista, tinha uma filinha assim de jovem, aí alguns obreiros saíram, alguns jovens saíram eufóricos da sala, porque recebeu a notícia, você vai ser obreiro e tal. E eu, sinceramente, eu já tinha tido um encontro com Deus. Uma quarta-feira, eu nasci de Deus, tenho certeza. Só que naquela época havia uma ideia. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. Hoje é diferente, a gente não tem essa visão. Num dado momento, a pessoa vai falar em línguas, que é um dom. Falar em línguas hoje a gente entende que é um dom, mas não é a confirmação que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Tem muito engano, né? Aí, eu não falava em línguas. Aí o pastor me entrevistou, o pastor falou assim, e aí, Sidney, você é batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Eu falei, não, senhor pastor, eu não falo em línguas. Então você não pode ser obreiro. Sim, senhor. Normal, né? Porque a pessoa, que som é esse, hein? A pessoa, olha para mim, a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, pessoal, ela está dentro da vontade de Deus. Entenda isso. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não faz questão de posição, se ela vai ser obreira ou não vai ser obreira. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ela está dentro do centro da vontade de Deus. Amém? E se o Espírito Santo chamar ela para o altar, ela larga tudo e vai para o altar. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo também não, você vai ficar de membro, vai ficar de obreiro. Amém. O pastor falou para mim, olha, você não pode ser obreiro. Eu falei, sim, senhor, pastor. Isso aí é normal, diante do Espírito Santo. Normal. Eu não fiquei triste, que alguns colegas meus tinham sido
levantados. Não. Aí quando eu saí, veio uma obreira. Aí a obreira, e aí, Sidney? E aí? Tipo assim, e aí? Você foi? Ela estava mais preocupada se eu tinha sido obreiro do que eu. E aí você? E aí você foi levantado a obreiro? Eu falei, não fui não. Mas você não foi por quê? Porque eu evangelizava, ganhava almas. Sabe, um jovem firme na igreja. Mas você não foi levantado, não? Eu falei, não. Mas por que você não foi? Por quê? Ela não tinha nem que saber, ela não tinha nem que perguntar por quê, né, pessoal? Mas eu falei assim, não fui, porque o pastor perguntou se eu falava em línguas, e eu falei que não. Aí eu não fui levantado. Eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Aí ela, seu bobo, é só você enrolar a língua. Você acredita nisso? Ela querendo me ensinar a ser batizado com o Espírito Santo. Ela me ensinou. Aí eu olhei assim, estranho, falei, meu, quero isso não, hein? Ela para mim assim, você começa a orar na hora do louvor, começa a buscar, começa aleluia, 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 lá, 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 lá. Você começa a dizer glórias e glórias e gló, 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 gló. Assim mesmo. Aí eu na hora, por respeito, não falei nada, mas eu achei muito estranho. Depois eu fiquei assim, é por isso que ela fica lá, 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 lá. Gló, 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 gló. Quer dizer, como é que pode? Você está entendendo, pessoal? Que aí eu vou me auto-batizar, eu vou começar a falar em línguas. Aí agora que eu me lembro que aí teve uma senhora, eu já estava de pastor na obra, começando na obra, aí uma senhora no primeiro banco, tinha pouca gente no culto, ela começou a gritar, lá, 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 lá. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela, fala em línguas diferentes, senhora, lu, 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 lu. Pô, a língua do lá, 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 lu, lu, lu. Pô, que língua é essa? Veja só, pessoal, se tem cabimento. Mas graças a Deus, pela misericórdia, eu não entrei nessa. Eu continuei buscando e tal. E numa vigília, graças a Deus, eu fui selado ou confirmado, mas já tinha sido batizado. Aí eu falei em línguas, de acordo com o Espírito Santo me deu. Mas pense nisso. Talvez você tenha uma dúvida. Ou então tem gente que tem medo, será que eu não posso ser enganado, receber um outro espírito, né? Porque às vezes a pessoa fica, mas eu estou buscando, de repente vem, não, um espírito enganador. Qual o pai que se o filho ele pedir pão, vai dar pedra? Aí ele fala, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Por que você quer o Espírito Santo? Pense nisso. Você quer para quê? Para dizer que tem? Não. Você tem que... Porque é sobrevivência, pessoal. Você ter o Espírito Santo é o selo, a garantia que você vai chegar até o fim. Amém, pessoal? E quem faz isso é Ele. Quem batiza é o Senhor Jesus, não é pastor, não é bispo. Se você agora, de todo o seu coração, se você não se arrependeu, se arrependa. Se arrependa. Agora, se você já se arrependeu, você pode buscar e você vai ser batizado agora. Amém? Não espere sentir nada. Creia. É pela fé que você recebe. Amém?